Olá, boa noite, como é que você está? A aula hoje vai falar sobre você já tentou, mas o seu relacionamento parece que não deslancha. Como assim não deslancha? Você pode estar se sabotando nessa relação. Nossa, mas é triste imaginar que eu estou me sabotando. É isso mesmo. Não que eu saiba que eu esteja me sabotando, mas eu posso estar me sabotando sim. E o formato do meu corpo tem a ver com isso. Como assim? O formato do seu corpo tem a ver com isso. A nossa melinização começa desde o início da gestação e vai aproximadamente aos 5, 6 anos. E é nesse período que os 5 traços de caráter se formam e aí começa a nossa melinização de uma forma com que mais tarde, no futuro, na nossa vida, hoje, temos esse corpo, temos esse formato, conforme nós fomos melinizados. Então, o formato do corpo, sim, pode salvar, inclusive, sua vida, evitar, inclusive, o pior, o feminicídio. Como que acontece o feminicídio? Acaloramento de situações, raiva, ódio, mas ao mesmo tempo amor, amor de ódio. E aí começa a surgir esses fatos que às vezes acabam tirando a vida de pessoas, feminicídio. E o formato do corpo acaba explicando isso? Sim. Eu peço que você, de repente, convida mais alguém, passe o link para que possa entrar também, para ouvir comigo e com vocês e isso que eu tenho para colocar para hoje. Como você fala que o feminicídio tem a ver? Pelas situações que eu encontro no consultório via videochamada, onde as pessoas estão hiperacaloradas, se xingando, se maltratando, tirando uma outra do sério. Ou seja, se elas não procuram essa ajuda, se elas não fazem essa situação ser amenizada, qual é o próximo caminho? Qual é a próxima situação? Se não poderia virar um feminicídio ou um suicídio, coisa assim. Então, sim, a análise corporal tem a capacidade de ajudar muito você. Quando você passar por ela, você vai perceber por quê. Não é mágica, é ciência, mas é uma sensação muito boa quando você consegue passar pela análise corporal. Alguns alinhamentos, então, os traços, dos 5 traços, 3 tem um nome um pouco diferente, que é o esquizoide, o psicopata e o masoquista. Nada de transtorno, patologia. Por gentileza, são nomes que vêm desde o Reicher, lá no início do século XX. Então, não tem nada a ver com patologia. Os nossos 5 traços são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E esses 3 que estão ali no meio tem a ver com o nome, como eu me chamo Lourdes, e você tem o seu nome, e assim por diante, tá? Quando eu estou falando de relacionamento, eu vou estar falando de relacionamento como um todo. Vocês casados, vocês moram junto, o tipo de relação que tem, também relacionamento de pais e filhos, tudo tem a ver. Alinhamentos feitos, deixa eu me apresentar, eu sou Lourdes Maria Anitta, eu tenho 57 anos, eu sou casada há 39 anos, nós temos um filho de 34 anos, Diego Rafael, casado com a Thaís. Eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, mas atuo como analista corporal como profissão desde 2019. Sou certificada e autorizada pelo Corpo Explica. Vou falar um pouquinho da minha história, tem também outra história que eu vou estar emendando para falar de histórias diferentes, né? Então, eu tive muita dificuldade na minha infância, como criança, e depois como adolescente, que aproximadamente 6 anos eu venho com muita dificuldade, com muitos medos por causa do problema de saúde na casa, né? E outras coisas que acabam acarretando ali. Eu queria estudar, muito medo para ir na escola, muito cedo estudando à noite, mas tudo isso eu dava conta, mesmo estando em muitos momentos muito, muito nervosa, muito com medo. Então, eu sou a menina de 5 irmãos, meu irmão mais novo faleceu bebê, e o meu outro irmão, ele não queria viver. A forma com que ele estava, inúmeras vezes ele se machucava, várias vezes, muitas vezes, e eu, essa menina crescendo ali, 6 até os 15 anos, vendo aquilo, vendo aquelas situações, um adulto vê de uma forma, uma criança vê de outra forma. Então, era muito medo, era muito pavor. E aí, quando meu irmão tem os seus 17 anos, mais uma
tentativa, né, ele acaba não tendo mais volta. Então, ali, ele acaba com a vida dele. Naquela época, eu tinha 15 anos de idade. E por isso que eu quis estudar psicologia, exatamente para quê? Porque eu queria começar a entender um pouco daquela doença, do transtorno, por que tudo isso? Aprendi muitas e várias coisas para mim também na faculdade, mas o que realmente me realçou e que me colocou e me conseguiu dar boas respostas é depois, quando eu conheci a análise corporal. Eu casei e eu tinha 18 anos, meu marido tinha 21 anos. Então, hoje, 39 anos de casado, muito carinho, cumplicidade, também momentos de tristeza, decepção, fracasso, isso mesmo, fracasso. Nós, quando fizemos 18 anos de casados, foi em 2001, nós literalmente, num belo dia, no aniversário de casamento, estávamos falidos, literalmente falidos. O que sobrou da mudança foi em cima do caminhão. No dia 28 de maio de 2001, 18 anos de casados, falidos, com a mudança em cima de um caminhão, indo para uma outra cidade, já tendo nós dois empregos, para recomeçar a vida. É assim que acontece, as pessoas acabam falindo. O bom para nós é que a gente foi para uma outra cidade, porque o que é difícil quando você perde as coisas é o que as pessoas vão falando de você, porque você deveria ter feito isso, por aquilo, porque você, isso, aquilo. Então, isso foi importante para nós dois. Nós não tínhamos mais nada, falido, então vamos para uma outra cidade. E ali a gente recomeçou, sendo empregado, os dois, e aos poucos a gente teve um pouco de dinheiro, fizemos o curso de cabeleireiro, nós dois fomos cabeleireiro por um bom tempo, e isso me deu dinheiro, essa condição de fazer minha faculdade de psicologia, e depois avançar nesse Corpo Explica, que é essa análise corporal, e que eu me apaixonei mesmo. Vamos ouvir o Renato, ele que também comentou comigo numa entrevista, ele também faliu. E hoje ele é um dos pilares do Corpo Explica, um dos pilares dos donos do Corpo Explica. Vamos ouvir ele um pouquinho? Que olha quem está do meu lado, nada mais, nada menos que o Renato do Corpo Explica. A honra é minha, tá ao lado de você aqui. O grande lance da análise, principalmente em casal, é esse, né? É você perceber o quanto você... Não quer dizer que você foi ruim intencionalmente, mas que o teu jeito talvez ferisse o outro e você nunca saberia daquilo e acharia que não, é frescura. Né? É o que eu sempre digo quando, inclusive na aula que eu fiz, no dia 30, eu falei muito sobre isso. As coisas acontecem nos casais, as encrencas, os desconfortos, eles acontecem no casal, e aí, mas ele não tem culpa e ela também não tem culpa. Aí a pergunta é, como? E a culpa é de quem, então? A culpa é dos traços, que realmente eles não sabem que existem, a partir do momento que eles existem, tem tudo para você organizar isso. Peraí, meu marido tem isso de bom e de bacana para mim, e eu tenho isso de bom e de bacana. Então, vamos unir essas forças, né? Então, fazer isso entender o quanto isso muda. Sim, concordo plenamente. Acho que essa é a combinação perfeita, né? Enquanto você não sabe, cara, tem até uma desculpa para aquilo, né? Mas eu acho que quem está num relacionamento, independente se está bom, se está ruim, se está numa fase boa, se está numa fase ruim, passar por esse processo de análise combinada, cara, é uma alavancagem absurda para o relacionamento, né? Então, eu conheci o Corpo Explica em 2018, né? E eu fiz a minha análise e a minha imersão foi presencial, então naquela época eu já conheci o Renato também do Corpo Explica, o Elton, a Vanessa e o Guilherme. Então, ter feito essa reportagem no final de semana lá em São Paulo com o Renato foi muito importante, porque esse conhecimento que eles têm, essa capacidade que eles têm de passar as informações para nós que estamos atuando dentro da incubadora do Corpo Explica, né? Então, em 2018 eu conheci, eu fiz o meu curso, porque na época não tinha como fazer análise só, como hoje eu estou propondo para todos vocês ali. Eu fiz o meu curso junto à análise e fui seguindo. O que me encanta muitas vezes é o seguinte, que pessoas de 60, de 70 anos que passam por mim,
eles conseguem fazer muitas mudanças, eles conseguem mudar muita coisa na vida deles. Gente, se pessoas dessa idade conseguem fazer mudanças e mudanças boas para a vida deles, que dirá as pessoas mais novas? Que dirá as pessoas mais que têm esses relacionamentos, iniciando, coisa assim. E isso cada vez me leva mais para essa vontade de trabalhar com os casais, de trabalhar no relacionamento, de trabalhar com essa família, principalmente quando você pega a família inteira, o casal, e aí você pega os filhos juntos, e quando todos eles começam a entender os traços de cada um, e cada um tem um cuidado um com o outro, de saber, poxa, esse meu irmão é um pouquinho mais psicopata, esse meu irmão é um pouquinho masoquista, esse é um pouquinho mais oral, e o marido e a esposa têm um pouco mais disso. Então, fazer esse trato entre eles é muito bacana e é possível. Então, quando se trata de pessoas de 60, 70 anos fazendo grandes mudanças, mudanças belas, vamos nós aí também. Estamos com tudo para fazer isso. Eu coloquei assim como metáfora o leito do rio, que precisa levar as suas águas de rio a rio até um grande mar. Também uma máquina, essa engrenagem, que precisa ter essas peças nos lugares para quê? Para que ela possa funcionar direito. Você quer chegar lá do outro lado do rio, você precisa fazer essa travessia para chegar lá, para ver o horizonte daquele outro lado. No casamento, no relacionamento, viver a dois, ou nos relacionamentos que sejam, não é diferente. É como o leito que leva as águas, é como uma máquina que precisa ter as suas engrenagens corretas, é como você querer chegar lá do outro lado do rio. Essa análise é para você realmente querer chegar do outro lado do rio. Então, levar essa relação, esse casamento, essa relação precisa do quê? Precisa, sim, uma condição financeira, precisa, sim, de uma condição para realizar sonhos, viagem, casa, carro. Principalmente, precisa ter uma boa vida sexual, saudável. A sexualidade, ela é um ingrediente, ela é essa engrenagem da relação para alavancar para alavancar essa relação, esse relacionamento, essa engrenagem, a harmonia que é necessário, né? E nem sempre tudo é assim. Hoje eu vou pegar um caso de uma mulher que fez análise, ela fez análise, ela sente essa diferença, ela consegue perceber isso, mas o companheiro dela não fez. Por enquanto não fez. Ela tentou lá no início que ele fizesse, mas depois ela seguiu cuidando dela. Ela simplesmente precisava de vez em quando estar em eventos, mas o que acontecia nesses eventos? Ela se sentia menos amada, ela se sentia meio fora do ambiente. Por quê? Porque ele precisava estar ali se colocando de uma forma de estar à frente, e com isso, sem querer, ele diminuía ela. Ela se sentia inferior nessa relação. O marido deixava ela plantada, mostrando superioridade. Mas ela também se sabotava. Enquanto ela estava nessa sensação de ciúme, essa sensação de ver ele fazendo isso e ela não fazia nada, ou se colocava em ciúme, isso, aquilo, ela podia ter virado os olhos para um outro lado, para uma outra direção, e ter vivido os momentos dela. Então, ela também acaba se sabotando nesses lugares. Ela não sabe, ela não tem culpa disso, né? A vida precisa seguir um norte, nós precisamos ter um viés, onde começar, partir da onde para chegar aonde, né? E depois que ela fez a análise corporal, onde ela entende a vida dela, onde ela acha os traumas dela, onde ela consegue ver esse lado dela, ela consegue se permitir apresentar os seus próprios fragmentos, ou seja, os seus próprios traumas, que vêm desde a primeira infância, talvez desde o útero da mãe, né? Então, apresentar isso, entender isso e se colocar numa posição. E ela também aprende outra coisa, que na história sempre tem, não só a minha história, ela vem, se cuida, faz análise, começa a viver a vida dela, mas ela entende que tem a história dela, no ponto de vista dela, tem a história dele, no ponto de vista dele, e tem a história dos dois, no ponto de vista de cada um dos dois.
Então, se eles estão num ambiente como divertimento, e ele está conseguindo se sentir estrategicamente superior, é o ponto de vista dele. Ela, ao contrário, acaba ficando nervosa, acaba morrendo de ciúme, né? E aí só vem prejudicar esses momentos. Então, veja como é o traço dela. Observem que o traço dela tem o seguinte, ela tem 27 de rígido, 23 de psicopata, 23 de oral, depois 13 tanto de esquizoide quanto de masoquista. Ou seja, essa mulher tem uma necessidade muito, mas muito grande de estar em evidência, estar em destaque. Quando ela vai nos lugares assim e se sente morrendo de ciúme, isso, aquilo, o traço dela, do rígido, literalmente está na dor. Literalmente está na dor. E o psicopata que está ali do lado, também, porque ela não consegue se destacar. Não se destacando, se sente na dor. Então, ela acaba sabotando ali os traços, mas ela não sabe disso. Eu não fiz a análise dele, não fiz, mas eu vi por foto ele, então eu acho que os picos dele estão em psicopata, esquizoide, isso talvez. Então, ele é uma pessoa muito, muito, muito racional. Vendo ele desse jeito, é viável, é uma forma de você, poxa, realmente vai ter problema aqui. Então, como ela decidiu buscar ajuda para ela começa a entender através da análise o funcionamento dela, as suas necessidades, como ela precisa estar nessa vivência. E é o que pode acontecer com você. Talvez você queira fazer análise, seu companheiro ou a sua companheira não queiram fazer. Olha, ela tem uma vida diferente, uma postura diferente, uma forma diferente de estar vivendo. É assim que as coisas acontecem. De uma forma onde você consegue, ao menos, começar a viver. Muitas, em situações, talvez não conseguem, claro, não tem outro jeito, acabam indo para a separação. Mas se existe amor, se existe carinho, porque tem momentos, ela fala muito desses momentos de carinho, isso, aquilo, mas nesses momentos tão acalorados, pensa bem, por que muitas pessoas, nesses momentos, depois das festas, ou coisa assim, né, um deles ou alguém, ou os dois viveram um pouco mais, por que às vezes acontece o pior? É porque tanto um quanto o outro vai ficar defendendo a sua ideia, defendendo a sua ideia, defendendo a sua ideia, a raiva, o ódio começa a aparecer. E aí, como nós falamos hoje, o feminicídio pode acontecer. A partir do momento que aquilo já não é mais só verbal, isso começa a ser mais do que verbal, isso entra numa trajetória de começar a, de fato, bater um no outro. Ali é que começa as dores de muitas famílias que depois um fica para um lado, outro para o outro, né? E as situações começam a serem piores. Então, ela, nessa situação, o que ela fazia? Ela se fechava, tanto no ambiente quanto depois. Então, ela chegava, continuava fechada, e aí, tudo bem, algumas discussões aconteciam, mas acabava por aí. Então, ali que existem os perigos. E quando você pode melhorar isso, ou seja, como ter uma vida melhor, sem trocar de parceiro ou parceira, salvando o seu relacionamento. Chega de tristeza e muda essas necessidades. A tristeza é desnecessário. Não precisamos estar sempre na tristeza. E como essa mulher, hoje, ela aprendeu a dividir, a se defender, a se divertir, ela pôs um foco nela, ela colocou um espaço na vida dela. Ela consegue, agora, chegar em alguns lugares e simplesmente, então, olhar para outra direção e fazer o espaço dela, sentar com alguma turma e estar com as pessoas. Ou seja, mudou. A pessoa sem querer está mudando. Porque aquilo que ela fazia para estar em evidência já não serve mais. Já não dá mais, já não está mais dando certo. Então, a pessoa acaba, aos poucos, diminuindo essa sensação, mesmo que ele tenha um traço forte e que ele tenha essa necessidade muito racional e tenha essa necessidade de estar
destacando que ele está ali, né? Ter esse destaque. Então, a vida nos deixa muitas perguntas, e a vida de casal também nos deixa muitas perguntas. Por que o marido fazia isso com ela? Por que deixava ela sozinha e se divertia ali com ela, perto dela, né? E ela não fazia nada, né? Ela ficava sem ação. Muitos de nós já devem ter passado por algum momento de ciúmes, e a gente realmente fica meio sem ação. Mas quando isso acontece muitas e muitas e diversas vezes, é complicado. Lembra que eu falei que eu, através de fotos, tenho uma noção mais ou menos do quanto ele tem de psicopata e quais são os traços físicos dele. Mas vamos ver por que ele agia assim. Mas para eu poder falar por que ele agia assim, eu vou falar, então, rapidamente sobre os traços, né? Essa ciência primeiro. Essa ciência, o nosso sistema nervoso, desde o início da gestação, foi programado para evitar os 5 dores básicos dos traços, que são a rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Cada uma dessas dores acontece em uma determinada fase da nossa vida, onde são formados 5 traços de caracteres, é isso que nós somos hoje como ser humano, que se organizou no seu corpo conforme o ambiente que você viveu, que fez parte dos seus momentos da vida. Assim te deixou essa sua estrutura que você tem hoje, esse formato do corpo que você tem. Olha a importância do ambiente onde as pessoas vivem. Aí eu faço uma ressalva aqui. Você pai, você mãe, vocês adultos, quantas vezes se discute perto das crianças? E quando, às vezes, a criança não tem que desfazer essa encrenca, né? Como esses dias eu ouvi uma mulher falar que ela e o marido estavam discutindo mais acalorados, e a criança vem lá com 2 copos de água no meio e diz assim, trouxe um copo de água para vocês. Olha o desespero dessa criança para ela vir com essa ideia de 2 copos d'água para que os pais possam, então, diminuir ou desacelerar isso. E, na verdade, eles não estavam discutindo entre eles estavam discutindo o negócio da empresa no momento dos dois, né? Então, olhem, observem um pouquinho mais essas crianças que estão vendo essas discussões acaloradas de vocês, amanhã depois são adultos. Adultos que talvez não queiram acreditar na mulher, porque na visão da história deles, viu que era a mãe que estava errado, ou então não acreditam no homem, porque na visão que eles viram lá, o homem que está errado. Então, se tornam adultos com problemas, se tornam adultos que acabam trazendo um pouco dessas situações. Então, vamos lá um pouco sobre esses traços, para quê? Para que a gente possa falar realmente um pouco desse casal lá, mesmo não tendo os dois feito análise, só um, né? Então, vamos lá, o esquizoide. Então, nós somos a mistura desses 5 traços, né? E vamos dar uma rápida pincelada aqui. O esquizoide é no início da gestação até 1 mês de idade. A dor dele é a rejeição. Começa no útero, que não que a mãe tenha rejeitado, mas a sensação do bebê foi essa. Ou seja, a mãe pode estar livremente fazendo alguma coisa e a criança ali se rejeitou por alguma coisa. Ou a mãe está numa sensação de tristeza e a criança não se rejeitou por nada. Então, calma, não tem muito a ver com isso. Qual é o recurso? É uma criança, é uma pessoa que vai ter muita imaginação, consegue criar as coisas do zero, racional, criativa, e é uma pessoa reservada. Ela gosta, às vezes, de estar muito mais no canto dela, nada de muito movimento, nada de estar muito com as pessoas. Vamos lá para o segundo traço? O segundo traço é o oral. É o 2º mês de vida dele até 1 ano. Até 1 ano. A dor, abandono. Mas por que uma criança de 1 mês de vida, a partir de 1 mês, sente essa rejeição? Na fase da amamentação e do desmame. Talvez porque estivesse se sentindo incomodada por alguma coisa, ou por alguma etiqueta que está incomodando, ou por algum mosquito que mordeu, alguma coisa. E vem lá o quê? Vem uma mamadeira, um seio, né?
Para quê? Pensando que essa criança, se ela está com fome, isso, aquilo, ela continua chorando. O choro é uma forma de ela se comunicar naquele momento que algo não está bem, né? Vamos para o terceiro traço, que é o psicopata, é de 1 ano a 2 anos e meio. A dor do psicopata é a manipulação, a fase onde começa a interagir com outras pessoas além da mãe dele. E aí, por sentir-se manipulado de uma ou de outra forma, ele vem com esse traço como, às vezes, pico na vida dele. Então, ele, às vezes, não está nem um pouco afim de fazer uma gracinha, que o pai e a mãe querem que faça para o avô, para a avó, para o tio, e aí ele é deixado de lado, só porque ele não fez, então vai embora. E aí, quando ele tem vontade de fazer, ele é aplaudido, isso aqui, a sensação que ele tem qual é? Peraí, estão me rejeitando aqui, estão me rejeitando. Então, a sensação dele é que só quando ele faz tá bom. Então, isso é manipulação, né? Eu falei rejeição, mas isso é manipulação. O recurso articula muito bem com coisas e pessoas. Olha, gente, essa manipulação que ele sentiu lá e leva a sério, torna ele um bom líder. Ele se torna estratégico, quer estar em destaque, e ele é muito racional mesmo. Então, a emoção não é com ele. Vamos lá para o masoquista. 2 anos e meio a 3 anos e meio. A dor que ele sente é a humilhação. A fase é de desfraude. Às vezes, ele decepcionou algum adulto, queria ir na festa, e aí, literalmente, sujou as calças, e atrasou a família, ou chateou, deixou gente no sistema nervoso, e aí, às vezes, acabam falando coisas para ele, que eles tragam a festa, isso, aquilo, e aí a criança vai começar interiorizando isso, essa situação, ou bullying na escola, várias coisas podem estar acontecendo com essa criança de 2 anos e meio, 3 anos e meio. O recurso, ela se torna uma pessoa que aguenta coisas difíceis, extremamente cuidadosa, ela é detalhista no que ela faz, ela é muito detalhista, executor, sensível emocional, mas reservado. Gosta de estar também como o esquizoide, mas no canto dele, diferente do oral e do rígido, que eu vou falar agora, e também do psicopata, que gosta de estar envolvido com as coisas. Então, o rígido de 3 anos e meio até aproximadamente 5, 6 anos, quando a milenização chega até o cóccix, e aí ela começa a ter esse primeiro desenvolvimento feito completo. Ela, às vezes, a dor dela é traição, exclusão e, às vezes, se sente trocada. A fase é o aparecimento da sexualidade, que é uma sexualidade da criança, não tem a ver com a nossa sexualidade adulta ainda. Os pais dizem princesa ou príncipe, ou seja, o pai diz para a menina, minha princesa, minha querida, a mãe, meu príncipe, meu querido, onde a criança tenta se achar em par. O menino com a mãe, a menina com o pai. Então, ela começa a ver as pessoas em pares, ela quer o par dela. Mas esse par dela, diz a menina, o pai diz para a menina, minha princesa, mas ele sai, vai trabalhar, deixa ela, vai abandonando, e ela se sente excluída, trocada e traída nessa relação. Ele chega, dá uma boa noite para ela, ou para ele, o menino, e pronto, sempre me deixo. Isso é importante para a criança, por quê? Porque quando ela crescer, o recurso dela, ela se torna uma pessoa muito competitiva em tudo que ela faz. Ela vai ser bom como executora, quer estar sempre em primeiro lugar, e ela é muito racional. Então, mas eu vou deixar a criança dormir até 8, 9 anos dentro do quarto, porque daí ela não vai sentir excluído, traído, não. E aí ela não vai ter esse recurso legal que é ser competitiva, porque ela não precisou ser competitiva, tá? Ela quer, na próxima vez, vencer. Então, agora, voltando um pouquinho para esse casal. Como eu vou falar dessas dificuldades desse casal? Olhem de novo o gráfico dela, né? E aí, vendo esse gráfico dela, ela tem o primeiro pico dela rígido e psicopata. Então, vejam agora, ele, né? Eu acho que o primeiro traço o pico mais elevado dele é psicopata. Eu não tenho exato, eu não fiz, eu só vi por foto, né? Então, imagina, racional, estratégico e destaque. Então, ele é racional, ele quer estar em destaque onde ele está. Então, se ele quer estar em destaque, o que ele faz?
sem querer, acaba diminuindo quem está do lado dele. Para quê? Para que ele realmente possa estar em destaque estrategicamente confortável. Porque o psicopata, ele não quer ficar devendo, ele não quer estar para baixo, ele quer estar ali, ele é um líder, ele se coloca nessa posição. Então, se ele se coloca nessa posição, é claro que esse homem vai bater de frente com essa mulher. Vai que o primeiro traço dele seja mais do que o psicopata dela, porque o psicopata dela também é alto, 28%. Só que ele também acaba sabotando ele mesmo. Por quê? Porque, com certeza, por mais que ele se sente superior e está numa posição ali, ele, de vez em quando, sente-se um pouco sem graça. E aí, por se sentir sem graça, ele vai aumentando essa sabotagem sobre ele, ele vai aumentando esse grau de destaque que ele quer ter nessa situação, nesse lugar. Então, acaba realmente destruindo a sensação da amada, da mulher. Para quê? Para ele poder estar nessa posição. Então, ele tem culpa? Se ele soubesse dos traços dele, ele saberia lidar muito bem com isso e sabe lá quantos e quantos anos poderia ter sido melhor. E ela, como tem um psicopata também muito alto, ela também quer estar no controle. Mas o que ela fazia com os psicopatas dela? Literalmente deixava ele na dor do próprio traço. Isso fazia com que ela cada vez sentisse mais ciúme, sentisse mais, porque ela é rígida. Ela não quer ser trocada. A rígida não quer ser a segunda pessoa. A rígida quer estar ali, firme, forte, bonita e poderosa, em primeiro lugar. Então, tudo isso faz com que esse casal tenha essas dificuldades de estar ali, ou seja, 2 psicólogos, provavelmente. Né? Então, você que vai fazer análise, você que vai ouvir minha aula e vai fazer análise, mas o meu companheiro ou minha companheira não vai fazer, faça por você. A primeira pessoa que tem que se tornar sadia na sua vida para você é você mesmo. A pessoa precisa estar de bem consigo mesmo para poder estar de bem com os outros. Se ela não está de bem consigo mesmo, como ela vai fazer a diferença no espaço ou onde quer que ela esteja? É muito difícil isso, ok? Então, as histórias são assim mesmo, elas trazem essas configurações, e se esse casal, e tantos casais, e você ali conhecer os seus traços, vida que muda, vida que é diferente. Talvez eles dois fossem estrategicamente, sempre um cuidar do outro, para quê? Para que um não precisasse se sentir em destaque para diminuir o outro. Talvez os dois pudessem estar se destacando. Mas como eles não sabem, né? Quem primeiro vai se destacar, vai ficar por cima, e o outro acaba ficando e se sentindo para baixo. Isso é muito difícil também. Então, e é possível, eu lembro que eu fiz análise de um homem, e aí, na terceira, depois de ter feito a sessão, a segunda sessão, porque ele tinha mais problemas, ele fez mais algumas sessões. Quando ele fez a terceira sessão, ele disse simplesmente o seguinte: aconteceu um fato essa semana comigo, que se fosse antes de ter feito a minha análise, eu teria feito maior confusão. Eu teria feito, assim, uma confusão familiar. E aí ele diz assim, e o pior de tudo, que a maioria das pessoas da minha família ficaram me olhando para mim, ou seja, estavam esperando eu estourar. Eles estavam esperando aquele cara, antes da análise, fazer o fuzuê que normalmente então ele fazia. E aí ele fala para mim: Lourdes, eu não me reconheci naquela situação inicial. Eu não me reconheci por quê? Porque eu realmente teria feito algo diferente. E eu estava firme, tranquilo, calmo, onde as pessoas estavam agitadas porque acharam que eu ia agitar. Então, veja a importância da análise na sua vida, o quanto você pode fazer a diferença em alguns eventos. E quando vocês, como casal, têm os traços muito parecidos, vocês vão brigar pelas mesmas coisas. Provavelmente, esse casal, eles discutem pelas mesmas pessoas, pelo destaque, pela estratégia e por ser muito racional, né? E aí, tem pessoas que têm os traços bem diferentes, como eu e meu marido. Eu sou muito oral, eu sou 30%
rígida, 28 oral, então eu sou muito de conversar, de estar ali com pessoas, e meu marido, 23 de esquizoide, 23 de esquizoide, isso, e 23 de masoca, ou seja, o esquizoide, ele quer estar no canto dele, lembra que eu falei há pouco? E o masoquista quer o quê? Também precisa do canto dele, o esquizoide para ter novas ideias, e o masoquista vai lá para o canto dele para organizar as ideias dele. Por isso que eu ficava muitas noites chorando de madrugada, porque eu queria que meu marido me ouvisse, me entendesse, falasse comigo. Mas ele, esquizoide, masoquista, tem um pouco de psicopata ali no meio, deitava e dormia. Na história dele, tá tudo certo. Na minha história, estava tudo errado. Só que tem a história dos dois. Precisa dormir, eu também devia ter dormido e não fui. Então, veja quanta coisa que às vezes a gente atrapalha no relacionamento por causa disso. Vamos escutar um pouquinho o Renato falar um pouquinho sobre como que ele deu conta disso tudo, dessa sensação toda. Tá na mão? Errado. E por mais que a gente tenha essa construção do tem que estar bom, o casamento é até amanhã, é um voto de renovação diário, o nosso começo foi muito ruim porque a gente simplesmente não se conhecia. Então você imagina você, morar junto já é difícil, morar junto com quem você não conhece é mais difícil ainda. Então, mas você já sabia ao menos os traços. Os aí traços você já tinha a gente aquela sabia. base de como, bom, o Renato é masoquista, é meio durão, é isso, aquilo, ela acho que é mais rígida, rígida. Então, como fazer? Eu vejo isso com eu e a Niri. Eu sou rígida 28%, 30% e 28% oral. E aí, para mim, fazer a coisa, vamos lá e fazer, puf, puf, vamos fazer. E o Niri tem uma masoca, o esquizoide masoca 23. Então, para ele é olhar, fazer, então tá, então agora vamos fazer. E aí eu já pensei que já devia estar feito. Esse aí é um grande problema. A gente sofreu, apesar de a gente conhecer os traços, até a gente azeitar, aqui tem um ponto que é muito legal. Por mais que a gente fale que o casamento é até amanhã, mesmo diante de tantas brigas, a gente tinha o interesse de fazer aquilo dar certo. Então, o interesse de fazer aquilo dar certo fez a gente permanecer junto, mesmo num começo que foi muito conturbado pra gente, entendeu? Mas é aquela situação, poxa vida, são dois pensamentos, são duas coisas bem diferentes. Eu não vou dizer que o nosso início do casamento foi tão bom. Se o início do casamento fosse quando a gente faliu, talvez a gente não estivesse junto, porque tínhamos ajuste. E veja bem, eu sendo ali a que fala isso, aquilo, e o Iniri quieto. Ou seja, às vezes conversando com o Iniri, tal coisa, tal coisa, De repente, eu falo mais uma coisa, daí ele não fala nada, eu digo, Iniri, fala menos, Sabe quando a gente, você contando com a Heloísa, cara, aconteceu algumas coisas que ela fala, tá, deixa eu entender, você quer que eu te ouça ou você quer que eu resolva esse problema? Porque ela vinha me contar alguma coisa e eu tentava resolver. Gente, mas tô tentando te ajudar. Ela, não, mas eu só queria ouvir. Aí quando começa qualquer coisa desse tipo, agora fala, tá, você quer que eu te ouça ou você quer que eu resolva? Porque se for pra só ouvir, ok, eu não vou dar solução nenhuma. E depois Tamo junto, Iniri! Tamo junto. E isso que é legal, porque, que nem, por exemplo, vindo pra cá, teve um momento que eu queria tanto conversar com ele. Aí eu lembrei, cara, 23, esquizoide, masoca, tem 20 de oral e 20 de esquizoide. De psicopata. Sempre digo que eu tenho que aproveitar mais o psicopata dele lá vendendo, né? E aí eu tinha uma vontade, Renato, de falar com ele, uma vontade. Aí eu lembrei, poxa, ele tá 3 horas pisando naquele acelerador, esquizoide sem caverna, masoca sem caverna. Então deixa ele ao menos pensar nos botões dele. Nini, tamo junto nisso aí. Então, vejam como ele fala também com facilidade essa situação. E que nem eu falei ali, nós indo para São Paulo no final de semana passada, né? Eu morrendo de vontade de conversar, né? E realmente o Neri fazendo Mas chegou uma hora que eu pensei, calma, ele é tão racional, ele tem essa necessidade de cada uma hora estar um pouco na caverna. 3 horas e pouco ele já estava com o pé no acelerador. O que eu podia esperar dele? Dar essa oportunidade para ele, já que não tinha tempo para dar uma parada para, né? Claro, a gente parou uma vez, mas tentou ir o mais rápido possível para chegar lá, né? Então, vamos ver a análise. Como é feita essa análise? Para vocês terem uma noção. A análise é feita no individual,
Mas a solução, se for casal, ela vem em conjunta, pelas aulas que acompanham esse processo e o bônus, né? E como é feito essa análise? Ela é observada 6 partes do corpo, que são a cabeça, os olhos, a boca, o quadril e as pernas. E vou pontuando o quanto de cada traço tem naquela parte do corpo. A partir daí é gerado um gráfico. Com o gráfico, eu explico como a sua mente funciona. Isso mesmo, como a sua mente funciona através daquele gráfico. Porque você pensa daquela forma, sente e age de tal maneira, diante das situações. Então, tudo isso aparece para a gente pontuar, tanto na vida pessoal, como relacionamento, trabalho e lazer. Lembra que eu falei, a partir do momento que você faz essa análise, é muito difícil você não mexer em todas as suas áreas da vida, porque você acaba tendo noção total do seu ser. Essa análise, muitas pessoas ficam perguntando, essa análise, ela é feita com roupa, você vai estar com uma camiseta, uma bermuda clara, de preferência, ou sem, de preferência não, é sem estampa mesmo, para evitar visão distorcida, porque senão também pode ser atrapalhado um pouco o gráfico, que é muito difícil. O encontro é online, via videochamada, e a partir da análise fica mais fácil resolver, entender os porquês das suas divergências, e que nem sempre a culpa é sua e também nem sempre a culpa é do outro. Como assim? A culpa não é sua e nem do outro, é dos traços. Porque eu lembro de mim, posso falar da minha história, eu lembro de mim o quanto eu me chateava com o Iniri não conversar comigo. Agora eu sei que se eu preciso conversar muito, eu preciso ter outras pessoas ao meu redor para conversar, porque o Iniri não é tanto de conversar. E para quem é esse produto? Você, mulher, você que está com dificuldades no seu relacionamento, quer trazer mais harmonia nesse lugar, gosta do seu companheiro, quer ficar nessa relação, mas não está legal desse jeito. Lembra que eu falei que eu tinha atendido um casal ali e que ele acabou chorando muito. Por quê? Porque realmente a forma com que ele estava lidando com essa mulher, e às vezes é o contrário. A forma que um está lidando com o outro realmente pesa. Mas ele tinha culpa? Não, ele não sabia dos traços dele, ele não sabia que ele era tão racional. E ela também não sabia que ela era tão emocional e que isso travava tanto os dois. Esse produto também é feito para você, homem, que tem certeza que tem uma mulher maravilhosa do seu lado. Maravilhosa, parece não conseguir lidar com todas as emoções. Tudo bem se você não consegue lidar, gostaria de entender mais e melhor, continue aqui. Seu relacionamento tem um norte, sim. Tudo é ciência, gente, não é mágica. Vem desde o Reicher, desde o início do século XX. Freud é antes e ele começa dizendo o seguinte, ele é médico e começa a perceber que ele não está lidando só com o corpo de uma pessoa, que ali ele está lidando com o corpo e uma mente. Reicher não concorda. Reicher não concorda exatamente como o Freud faz as suas respostas com relação aos seus pacientes, e ele acaba pegando uma linha um pouco diferente. Na linha dele, ele diz o seguinte, não é só um corpo, e sim um corpo e uma mente tão entrelaçado entre eles, onde o formato do corpo mostra como essa mente funciona e consegue resolver os problemas dessa pessoa. Veja bem, o formato do seu corpo consegue fazer com que você tenha menos problemas, você consegue ver a vida melhor de uma forma diferente. Lembra do homem que a família estranhou porque ele não fez um fuzuê no momento que poderia ter uma discussão de novo, porque ele fazia discussões e depois não fez mais, né? Essa mulher aí que consegue mudar a vida dela sozinha, porque ele não quer ir, mas automaticamente ela acaba levando para dentro desse casamento um pouco dessas diferenças que ela está tendo. Por quê? Porque agora ela não está mais se chateando com essas coisas, ela tem um outro olhar para essa mesma situação. Ela para de se sabotar, porque ela estava se sabotando. Ele também acaba se sabotando. Os dois, sem saber por quê, tem a ver com os traços deles. Então, a vida pode ser diferente.
E aí, vem o Lohr, que organiza todos esses estudos de Reichert, e os pesquisadores brasileiros pegam parte desses estudos, avanço na ciência, construindo uma ferramenta para medir isso, para medir, chamada mapa dos caracteres. Exatamente essa ferramenta que eu uso para quê? Para mostrar e fazer você entender os seus traços de caracteres. Então, são os pesquisadores brasileiros que avançam nessa posição. Vamos ver, assim, uma pessoa que, às vezes, está em conflito com ela mesma, Imagina uma pessoa que tem um pico alto de esquizoide e tem um pico alto de oral. De um momento para outro, ela quer estar na caverna, ela quer estar sozinha, ela quer estar no canto dela. De repente, ela quer estar no meio de gente, está a fim de estar no meio das pessoas, está a fim de estar conversando isso aqui, pronto, de repente muda de novo. Então, essa pessoa já tem um conflito dentro dela, com ela. Conforme a relação que ela vai ter mais o conflito com a relação. Olha quanto sofrimento. Mas quando essa pessoa sabe que de vez em quando ela precisa ir para a caverna, de vez em quando ela precisa se dar o direito de estar com pessoas, ela vai entender que o conflito com ela já acaba por aí. E aí mais entender o parceiro, a parceira, vida que segue. Ou uma pessoa que tenha, por exemplo, um pico bastante grande no masoquista e no rígido. Olha que confusão. O masoquista quer fazer as coisas tudo devagar, bem feito. Ele é perfeccionista, ele é planejador e ele é reservado. Ele quer estar fazendo as coisas ali. Por quê? Porque na mão dele não sai enquanto não está. Ele vê o detalhe do detalhe do detalhe. Faz devagar. Mas ele tem também junto dele outro pico do lado dele que é rígido. O que o rígido quer fazer? Muito rápido, ele é ágil, ele é competitivo, ele é isso, ele quer estar no meio das pessoas, ele quer estar no meio, estrategicamente, ser no primeiro lugar nas coisas. O rígido é capaz de não entrar numa corrida, numa brincadeira, ou coisa assim, porque ele olha, percebe que ele pode não ganhar, então, para não dizer que perdeu, ele não participa. Simples, ele não participa. Mas a maioria dos nossos atletas, das pessoas que estão ali em destaque, são pessoas que têm esse lado, os traços mais no rígido, masoca, e estão ali desenvolvendo. Vamos para um casal. Olha, onde o homem é mais esquizoide, ou a mulher, onde um é mais esquizoide e o outro é mais oral. Então, quem é mais esquizoide quer ficar mais no canto, para lá e para cá. No caso, o meu marido é mais esquizoide, sou mais oral, mas isso às vezes é o contrário. Conheço vários casais onde o homem é muito mais de falar, de estar, de ser, e a mulher é mais quieta. Ele quer estar, o esquizoide quer estar na caverna dele, quer estar ali. O oral quer estar no meio das pessoas, quer estar ali conversando para lá e para cá. Ou seja, chega no final de semana, o esquizoide quer ficar dentro de casa. O oral quer ir aonde? Sair. Começa as confusões. Quando vocês sabem dos traços de vocês, o que acontece? Às vezes a gente sai, às vezes a gente fica em casa. E se resolve vários problemas. E quando se fica em casa, se tem um programa legal também para estar em casa, né? Então, veja quanto que é. O esquizoide, se ele não pode ficar sozinho, de vez em quando, ele sufoca. E o oral, se ele não pode estar de vez em quando com pessoas, ele também acaba sufocando. Então, eu vou contar uma história de uma moça e depois de um rapaz. Uma moça veio lá para fazer a análise, porque ela tinha muitas dificuldades de infância e adolescência. As dificuldades dela eram o seguinte: a mãe dela teve alguns problemas, perda de filho, coisa assim, só que a mãe acaba jogando nessa filha esse problema. Não porque eu sofri, porque eu isso que você tem que fazer, porque eu tenho sofrimento por isso, por aquilo. Gente, a filha vai ficar pagando uma conta uma vida inteira e não vai pagar essa conta para essa mãe. E vai sufocar. Ela vai acabar sufocando. E aí ela vem e faz análise. Ela consegue entender o seguinte: que o que é dela, é dela. O que é da mãe dela, ela deixa para a mãe dela. Com o tempo, essa mãe vai mudar. Por quê? Porque tem alguém que não está mais dando bola para o chilique dela, no sentido assim, que tem que jogar a culpa em alguém. Alguém tem que pagar por ela, e aí chora, e aí se vitimiza, e aí, porque eu só sofro e não sei o quê. Gente, tem mães que perdem filho, tem mães. Acontece. Mas agora tem um filho ainda e ele vai ter que pagar a conta disso tudo, acaba
estragando essa pessoa. Então, ela veio porque ela queria começar a ter um relacionamento, um casamento, e ela queria pensar diferente, saber o que é dela e o que não é dela, ok? Então, vejam quanto isso mudou. Eu também tenho o caso de um homem que desde criança ele sabe que ele é nervosinho. Olha que legal. Se ele sabe que ele é nervosinho desde criança, o que ele vai fazer? Ele vai usar isso. Ele vai usar isso pela vida para frente. E aí, quando ele faz análise, foi interessante, porque eu estava ali no meio da análise e ele já me responde: nossa, mas eu me vitimizo. Realmente eu me vitimizo. Gente, que legal. A pessoa logo começar a perceber que ela se vitimiza, que ela se faz de coitada em algumas relações, em alguns momentos, mas ele veio porque ele estava percebendo uma coisa. Essa vitimização, essa forma dele estar na vida, está prejudicando o casamento dele. Olha que legal. O homem percebe e ele dá conta de procurar ajuda e vem essa ajuda. E aí depois ele fala assim, que hoje ele consegue perceber nas outras pessoas, em outros lugares, e acha, assim, desagradável quando ele vê as pessoas se vitimizando pelas coisas. Hoje ele sabe o lugar dele, porque quando um homem se vitimiza, uma mulher ali tem pouco espaço, ou vice-versa. Quando um se vitimiza, o outro tem pouco espaço, certo? Então, essa vitimização, voltando para aquele casal lá que ele não fez análise e ela fez, né? É uma forma de vitimizar, é uma forma de estar em evidência, estar em primeiro lugar, e não interessa em quem eu estou pisando. Tem muito a ver com o psicopata nesse sentido ali. Mas, por isso ele é uma pessoa ruim? Não, ninguém é ruim. Ninguém tem culpa e todos têm culpa. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Então, a partir da análise, tudo isso muda. E aí, por isso que a gente fala. A partir da análise, até o feminicídio pode ser evitado. Sim, porque para que deixar calorar as discussões a ponto de perder a paciência e perder a vida, né? Fazer o outro ficar com tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva. Então, quando a pessoa sabe como ela funciona, como o outro funciona, lembrando aquele homem, a família ficou engraçada, ficou sem graça, porque ele não provocou, não fez briga naquele dia. E assim vai. Aí você vai me perguntar, tá, Lourdes, eu já sei, já entendi, eu tenho uma oportunidade aqui para melhorar a minha vida, e quanto custa tudo isso? Então, deixa eu só falar para você. Você tem ali uma análise, você vai fazer uma análise que é de 2 horas, ela é individual, via videochamada, eu e você, né? Vai ser feita essa análise. Aí depois tem 5 módulos com 16 aulas, e aí você vai fazer no horário que você quiser, né? 16 aulas, elas têm aproximadamente 10 minutos, algumas bem menos, outras talvez um pouquinho mais. E você vai ter uma sessão bônus. O que é isso? Uma sessão depois de 1 hora, no final, para tirar as dúvidas, e essa também é via videochamada, eu e você. E se for casal, né? Então, a gente faz vocês dois juntos, para quê? Para que eu possa explicar bem para ele como ela funciona e para ela como ele funciona. Para quê? Para que vocês realmente levam uma vida sadia. Ah, mas eu sou solteiro ou solteira e eu queria entender, eu posso trazer minha namorada, coisa assim, quantas vezes um já presenteou o outro, né? O namorado, o namorado, a mulher, o marido e vice-versa, se presentearam, deram de presente para o outro uma análise. Isso é muito importante, é muito bom. Então, é um investimento para uma viagem para a sua vida, uma viagem para dentro de você, para dentro das suas engrenagens, seus traços, você vai saber como funciona. A gente já está colocando o link para você no grupo, né? Para quê? Para que você possa lá olhar, ver todas as condições. E a garantia é essa: se você fizer a análise e não gostar, eu te devolvo o dinheiro, porque tenho certeza que ela vai ser importante, você vai gastar e você vai ver essa diferença. Então, veja ali o preço individual, uma pessoa de R$ 897, desconto de R$ 400, R$ 897 menos 400. À vista, então, a sua análise vai simplesmente R$ 497. Ou seja, até 12 vezes, se você quiser, ou
de 12 de R$ 48,42. Aproveite, é barato, é menos do que uma pizza, ou seja, é menos de R$ 5 que você vai economizar por dia. E aí você tem a sua análise. Essa análise é para quando? Para quanto tempo? Para o resto da sua vida. A análise você faz uma única vez. Agora, se por acaso, depois dessa sessão bônus, tiver alguma coisa, ou por algum motivo, mais para frente, tiver uma dúvida, entre em contato. Você tem o e-mail que vai estar disponibilizado para você, o WhatsApp, que você possa estar entrando para tirar suas dúvidas. Veja o que o Renato falou nesse final de semana, quando eu pedi para ele. O que você vai falar para o meu público? Olha o que ele fala aí. Fala para o meu público o que eles devem fazer. Ó, fazer o seguinte, se cadastre em tudo que tiver da Lourdes, compre tudo que tiver da Lourdes. Se você for casal, solteiro, tá ali desesperado, buscando alguém ou com dificuldade de encontrar alguém, bate um papo com a Lourdes que ela vai te ajudar muito nisso, tá? É isso aí. Então, a gente está muito bem preparado, eu estou muito bem preparado para receber você. Veja lá, R$ 497. Você tem condições, se você não tem à vista no Pix, você simplesmente faz em quantas vezes você precisar no cartão de crédito, ok? Então, é isso que eu tenho para oferecer para você. Eu sei que eu só fiquei falando, não dei abertura para conversa. Quer falar alguma coisa? Marielle, né? Mariema, alô, Mariema? Oi! Como é que foi? Muito rápido? Não, foi ótimo. Primeira vez que eu te escuto, mas foi ótimo. Entendi perfeitamente quanto à análise, tá? Eu não estou te ouvindo, deixa eu tentar Mas conseguir. eu estou lhe ouvindo perfeito, tá? Tá, então vamos lá, pode falar, agora eu vou te ouvir. Não, eu falei que foi perfeito tudo que você falou. Eu entendi perfeitamente o poder da análise. Uhum. Foi maravilhoso, gostei muito. Indica também, né? Sim, com certeza. E gostaria também de fazer essa análise. Eu vou me programar aí. E você falou, vai deixar o link lá para a gente, né? Vou deixar o link. Que bom que você esteve aqui e foi até o fim. Você percebe que o poder da análise ela é muito grande, a capacidade que ela tem de ajudar as pessoas, a capacidade que ela tem de entender, né? E que nem eu falei nesse final de semana, viajando, de repente eu lembro, peraí, não adianta ficar conversando com meu marido, porque ele não está conseguindo colocar nem o esquizoide dele, nem o mazoca dele um pouco na caverna. O que sobra para ele é energia para ele poder dirigir. Então, tudo isso está nas nossas mãos, né? O corpo explica, sempre diz o seguinte: quanta doença pode ser evitada, e a gente deve tentar evitar, não estando no sistema nervoso alterado, não estando nisso, porque tudo começa com ansiedade, com estresse, depressão e vai indo. Chegamos no fim da aula, né? Você já sabe o valor, você sabe que é um valor baixo, você tem condições, com o desconto que tem ali. E vamos lá, vamos mergulhar nessa saída de vida mais leve, vida mais confortável. Vamos mergulhar nessa de não fazer besteira, não permitir chegar ao extremo para depois querer investir. Invista em você como pessoa ou em vocês como casal e vamos fazer esse reviravolta para uma vida mais feliz. Então, obrigada a você que estava assistindo e obrigada a você que vai assistir. E se você assistir e chegar até ouvir o que eu estou falando agora, é porque você vai ter aprendido muita coisa, eu tenho certeza, e você vai acabar fazendo análise para a sua vida ser mais leve, mais confortável. E eu te espero. Até lá, até na hora da sua análise.